Bom, pessoal, nesse vídeo nós iremos então finalizar a explicação sobre a ilicitação de requisitos, certo? Nós vimos nos vídeos anteriores as principais técnicas de ilicitação de requisitos e a ideia final, que eu quero fechar o contexto a respeito de ilicitação de requisitos, é que o profissional da engenharia de requisitos ele deve selecionar qual ou quais as técnicas vão ser utilizadas, né, para identificar os requisitos e qual é a melhor maneira de integrar essas técnicas, certo? Por exemplo, é importante que você use em alguns casos a entrevista, como foi comentado na aula passada. Mas, se você tiver dúvidas sobre algum tipo de requisito, ou que o cliente não deixou muito especificado, muito claro o que ele queria, você pode usar uma prototipagem junto à entrevista, certo? Então é importante utilizar uma técnica de modelagem de apoio para que alguns fatos elicitados fiquem corretamente representados para um futuro tratamento. Por exemplo, um diagrama de estado pode ser importante em sistemas workflow, o próprio diagrama de estados que mostra algumas entidades, um elemento mudando de estado, pode servir como um meio para você identificar os requisitos dentro desse diagrama. Então, o requisito ele pode ser, por exemplo, uma ação que uma entidade faz, né, para mudar de estado. E a escolha das técnicas e os esquemas de integrações dessas técnicas dependerá do problema e da equipe que você está participando ali, né? Então, o mais importante a respeito da licitação de requisitos é que vocês tenham conhecimento sobre as técnicas e que vocês saibam identificar onde cada técnica é superior a outra técnica e quando cada técnica complementa uma outra técnica. Bom, então quando a licitação, às vezes, ela não é bem feita, você vai encontrar alguns tipos de sintomas, né? Você vai perceber alguns tipos de sintomas. Por exemplo, a falta de requisitos do documento de requisitos, requisitos documentados muito pobremente, né, que vão resultar na confusão na hora da equipe que tentar desenvolver esse requisito, vai faltar informação, né, vai ter a informação um pouco ambígua. Então, o produto de trabalho ele pode ser interpretado de forma inconsistente. E então, por exemplo, um produto de trabalho ele pode ser interpretado de forma inconsistente, que interpreta de maneira consistente os requisitos. Por exemplo, um diagrama de classe que não reflete os requisitos funcionais do sistema, que não tem os atributos que refletem os requisitos funcionais do sistema, ele estima o tamanho do esforço, fica totalmente irreal, o prazo fica muito longo para obter um comprometimento com o cliente sobre os requisitos, ou a própria equipe mesmo em relação aos requisitos. Então, por que é necessário se preocupar com a licitação de requisitos? Porque se você desenvolve um produto que não vai ser utilizado pelo cliente, o cliente vai se tornar insatisfeito. E você vai perder futuros negócios com esse cliente. Porque o tempo e o recurso pode ser desperdiçado para consumir um produto com requisitos que não refletem o que o cliente deseja. Então a equipe pode se desgastar refazendo o trabalho e existe um potencial para gastos excessivos, né, com o objetivo de atingir as expectativas do cliente. Então nós discutimos a licitação, a principal entrada dessa licitação de requisitos eram as necessidades do usuário, certo? E as informações sobre o domínio da informação e um tipo de padrão da empresa. A saída, agora, vai ser uma declaração informal dos requisitos, que vai ser a entrada para a análise de requisitos e a negociação. Essa é uma fase relativamente simples, uma etapa relativamente simples do processo de engenharia de requisitos. Então, a análise de requisitos, ela envolve checar as necessidades desses requisitos, certo? Identificar os requisitos necessários e discutir, então, a necessidade desses requisitos. Então, você tem que checar a consistência, a completude dos requisitos, tentar identificar os requisitos que são conflitantes ou incompletos, tentar priorizar os requisitos, checar a variabilidade dos requisitos e tentar sair com um acordo dos quais requisitos vão fazer parte do documento de requisitos atual. E então, a saída dessa fase de análise de negociação é uma declaração dos requisitos acordados para a proposta
que ainda não foram detalhados ou especificados. Muitas vezes, parte da análise dentro da análise de negociação utiliza-se alguns checklists. Então, esses checklists envolvem questionar se os requisitos estão combinados com outros requisitos e se há uma necessidade de decompor esses requisitos que estão combinados. Se o requisito está completo, se ele é necessário, se ele foi unicamente identificado, se ele é apropriado para ser implementado, certo? Se é possível, então, você testar o requisito, validar o requisito, rastrear ele, se ele está de acordo com os objetivos de negócio da empresa, se ele está ambíguo, se ele não é um requisito irreal. Esses são alguns exemplos que podem ser feitos, né, com o objetivo de identificar os requisitos que são desnecessários e conflitantes ou incompletos e que são inviáveis para o projeto. Bom, então é inevitável que futuramente vai dar algum problema dentro do desenvolvimento do sistema, certo? Então a negociação é uma etapa necessária que surge justamente pelo fato de que existem diferentes partes interessadas em um projeto e essas diferentes partes interessadas têm prioridades diferentes, que inclusive podem ser conflitantes. Então os conflitos, a gente tem que entender que eles não são falhas do projeto, mas que refletem as necessidades e prioridades diferentes de cada parte. Então a negociação de requisitos é um processo de discussão desse conflito e a busca de um entendimento comum e de um compromisso de ambas as partes interessadas para que elas concordem com uma solução que foi dada. Certo? Então a negociação ela é o estágio da resolução onde essas ações são acordadas e então a ação pode sair a partir da negociação dos requisitos. Pode ser a eliminação de um requisito, pode ser o surgir, né, uma modificação para que ele atenda a todas as partes interessadas, ou ele citar mais informações para que a gente consiga definir melhor o requisito, né? Então, como eu havia falado, as saídas são os requisitos acordados, e aí a gente passa para a fase de especificação de requisitos, que envolve um detalhamento dos requisitos do projeto. Então, essa atividade de especificação ela envolve a tradução das informações coletadas durante a atividade de licitação de requisitos num documento que define um conjunto de requisitos. Então, essa especificação de requisitos, na verdade, ela gera um artefato que é o documento de requisitos. E esses requisitos são normalmente de dois tipos, certo? São os requisitos de usuário e os requisitos de cliente, que são as declarações abstratas dos requisitos, um pouco mais detalhadas, que é indicado para o cliente, né, para o usuário final, e tendo em vista que o projeto vai ser aprovado, que o cliente deu uma continuidade, a gente então desenvolve os requisitos funcionais de sistemas, que já são uma descrição mais detalhada de cada funcionalidade que vai ser desenvolvida. E aí aqui a gente já viu em algumas outras aulas anteriores como fazer todo esse processo de transformação de requisitos funcionais, de cliente para requisitos funcionais de sistema. Bom, então existem algumas técnicas para a especificação de requisitos, e uma delas é a análise de cenário. Como, por exemplo, colocando um cenário de obtenção de histórico escolar, na qual o usuário precisa entrar no sistema, escolher o comando de emissão de histórico, entrar com o número de matrícula do aluno, selecionar uma impressora, então haveria a emissão desse histórico, ele sairia do sistema, certo? Então aquilo é uma descrição, né? Eu acabei de fazer uma descrição de um cenário, e os cenários são partes inerentes de muitos métodos de desenvolvimento orientado a objeto. O termo caso de uso, né, ou user case, normalmente é utilizado para refletir um cenário, mas são coisas relativamente diferentes. Inclusive existem modelos para a descrição dos cenários. Então você descreve os requisitos funcionais através de um documento chamado documento de cenário e a descrição do cenário em si. O cenário, por exemplo, na UML, utiliza o diagrama de caso de usos. Então ele tem atores que são pessoas, sistemas ou coisas que interagem com o sistema, que está em desenvolvimento. Então, especificamente, em um contexto de um sistema para emissão de história escolar, eu teria uma professora,
um sistema de controle de pré-requisitos, uma secretária, um estudante, ou seja, atores envolvidos dentro de um contexto, dentro desse domínio de aplicação. Então a gente tem alguns user cases, né? O user case ele é a especificação da sequência das ações desse sistema ou subsistema que vai realizar interagindo com os outros atores ou outros casos de uso. Então, um user case pode incluir sequências alternativas ou sequências excepcionais, um cenário que descreve basicamente essa sequência, né? Ele é o cenário que descreve essa sequência. Bom, especificamente para esse contexto, a gente poderia estar discutindo user cases como manter aluno, manter disciplina, manter professores e por aí vai. Bom, nós não vamos entrar em detalhes sobre a descrição dos cenários de casos de uso, né? Porque esse é um assunto que vai ser abordado em outra disciplina, como por exemplo, programação orientada a objeto, certo? Então, o cenário, na verdade, é uma descrição desse disco, que a gente está colocando como exemplo aqui. Vocês estão vendo nesse diagrama uma especificação de um cenário de caso de uso. Então, a gente vai finalizar o vídeo aqui, né? No próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre alguns padrões para especificação de casos de uso em sistemas de informação. Ok? Então, vou ficando por aqui. Até mais.